Examinando as Escrituras, vamos agora para o Salmo de número 15, Salmo de Davi. Nos diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Essa é uma pergunta, é uma palavra profética, é uma palavra de revelação que questiona quem o Senhor permitirá que habite na sua presença, que habite no lugar santo, seja no tabernáculo da adoração, perto do santuário, próximo ao Santo dos Santos, portanto, perto de Deus. Senhor, quem habitará contigo? Seja na terra, seja no tabernáculo da adoração terreno, quanto também, obviamente, no celestial, eternamente. Nós vamos realmente nos aproximar de Deus para viver com Deus agora e para sempre. E quem há de morar no teu santo monte? E aqui também uma palavra a respeito do escolhido de Deus. Quem o Senhor escolhe? Qual o critério? O que você precisa fazer? Qual a sua conduta, sua piedade, sua justiça, o caminho correto, temer o mal, fazer o bem? Então essa é a pergunta. Quem será escolhido por Deus para habitar num lugar especial, na sua presença, até mesmo para ser exaltado na presença de Deus e habitar no santo monte? Então alguém será escolhido. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então há uma conduta, há um critério, há uma obra a se realizar. Então vamos ver essa resposta agora a partir do versículo de número 2, que dá a seguinte resposta: O que vive com integridade e pratica a justiça e de coração fala a verdade. Nós entendemos pelo Espírito Santo, nós sabemos exatamente o que a palavra de Deus aqui está se referindo. Coisas que agradam a Deus. Nós vamos repetir sempre que nós fomos criados por Deus e para Deus. Fomos criados para agradar a Deus, para sermos então filhos amados de Deus. Então esse filho de Deus, ele vive com integridade. Este é o caminho da perfeição, o caminho da justiça. Ele é íntegro. Ele pratica a justiça. Ele não apenas fala, ele não apenas prega, mas ele vive, ele pratica. Seus relacionamentos, suas colocações, suas posições indicam sempre a graça, a beleza da justiça. Promove a graça. Não adianta você dizer que recebeu a graça. Você tem que promover, você tem que transmitir essa graça através da prática, das boas obras. Nós sempre repetimos que pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras. Mas toda a continuidade da carta de Paulo, e está nos evangelhos, e nós encontramos aqui nos Salmos, leva para o que nós acabamos de ler. O que vive com integridade e pratica a justiça. Nós não vemos aqui uma radicalização da graça, que hoje tem sido chamada de hipergraça. É pela graça, não é por obras. Não é isso que está na palavra de Deus. Não, essa não é a ênfase da palavra de Deus. Nós encontramos muito mais versículos que nos falam de viver e praticar, e realizar, e pratica a justiça, responde, age, ele
implanta a justiça por onde ele passa. Ele é um conciliador, ele ama a paz, ele ama a justiça. E o final do versículo 2 diz assim: e de coração fala a verdade. Este é um princípio que Deus exige. Isso o Espírito de Deus nos revela. Essa é a vocação do Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. É para nos dar um novo coração. Nós recebemos um novo coração do Pai. De coração, esse coração vai falar a verdade. Será cheio do Espírito Santo, será batizado com o Espírito Santo e com fogo. Sua vida vai mudar, você será transformado. Quem mentia, não mente mais. Você não pode querer habitar no tabernáculo do Senhor, você não pode querer morar no Monte Santo do Senhor sendo mentiroso. O diabo é o pai da mentira. O diabo é mentiroso. O diabo é um crente mentiroso. Você não foi chamado para ser um crente mentiroso. Você foi chamado para viver com integridade. Você foi chamado para praticar a justiça. Você foi chamado para de coração falar a verdade. Para ter o seu coração de pedra, do mal, duro, mentiroso. Esse coração precisa ser mudado em um novo coração. Um coração de carne, um coração que fala a verdade. O Espírito Santo de Deus é o Espírito da verdade. Ele vai conduzir-nos em toda a verdade. Você precisa falar a verdade. A nossa autoridade aqui está na verdade. Temos que usar as armas da justiça, as armas da verdade. Deus é a verdade. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, de coração, nós temos que falar a verdade. Não se engane que você vai andar com Deus falando a mentira. Não há comunhão entre a luz e as trevas, entre a verdade de Deus, a luz de Deus, e as trevas, a mentira do diabo, o engano do diabo. Então você precisa de coração falar a verdade. Versículo 3. O que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Muitos não acham que este seria um dos pontos citados aqui no Salmo 15, Salmo de Davi. A importância, então, que Davi está dando, respondendo profeticamente a essa questão: quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? Então, quem difama com a sua língua não vai morar no Monte Santo, nem vai habitar no tabernáculo do Senhor. Porque lá na Torá, lá nos mandamentos, nós encontramos vários pontos em que nos falam do nosso relacionamento com o próximo, não só com Deus. Eu vou ao culto, eu dou meu dízimo, eu canto hino, eu ouço a mensagem, oro e vou para casa. Mas existem muitos pontos na palavra de Deus que nos vão exortar, nos vão funcionar como mandamento de Deus. Para, por exemplo, não levantar um falso testemunho, não difamar, não falar mal, não faz mal ao próximo. O que não difama com a sua língua não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, então contra o seu próximo, que está ao seu alcance. Então muitos estão fazendo isso, muitos estão se mantendo em cargos nas suas denominações, quase que numa guerra de destruir o nome, a condição de outros tomarem o seu cargo. E com isso difamam, caluniam aquele que ameaça ocupar a sua posição e não tem temor a Deus, sequer tem conhecimento da palavra de Deus, não examinam as escrituras, não sabem. É provável que não saibam que isso está aqui escrito nas escrituras e que eles estão sendo condenados. Eles não sabem que vão para o inferno. Eles estão dizendo: Senhor, Senhor, e vão para o inferno. Apartai-vos de mim, malditos. Vocês estão condenados, vocês vão para o lago que arde com fogo e enxofre. Ali o seu bicho não morrerá.
Mas eles estão na ignorância e eles não procuram conhecer, não buscam a Deus, não querem conhecer a Deus, não querem conhecer as Escrituras, não querem conhecer a palavra, estão perdidos, estão indo para um local de culto e indo, junto com o local de culto, indo para o inferno. Foi o que Jesus alertou diversas vezes. Mas essas pessoas também não aceitam que nós venhamos a exortá-los, a falar qualquer coisa. Imagine só um líder ouvir dizer que vai para o inferno. Ele de maneira nenhuma aceitaria essa colocação, pois afinal de contas ele se acha superior aos outros. Tanto é que ele calunia, ele difama os outros, porque ele acha que ele pode, que ele tem condições, que ele é superior, que ele faz as coisas boas. Ele serve a Deus melhor, então ele tem o direito até mesmo de caluniar o seu próximo. Porque o seu próximo não pode ocupar o seu lugar. Ele é que merece estar ali, ele é que tem que estar ali. Então vale tudo. É como uma campanha política do terror. Vale falar mentira, vale aumentar, vale diminuir o outro, vale qualquer coisa para se manter a sua posição religiosa, que vai levá-lo finalmente ali para o lugar onde o rico foi, para o tormento do Sheol. E o pobre, o que era humilhado, o que sofria, o que não recebia nada, esse vai para o seio de Abraão. Mas eles não querem ouvir, não querem aprender, não querem escutar, seus ouvidos estão fechados e eles vivem no mundo de ilusão, no mundo de perdição. Nós encontramos agora no versículo 4: e que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata. Então, é desprezível o que se afasta do Senhor, o que faz o mal, o que difama com a sua língua o próximo, lança injúria contra o seu vizinho, o que se afasta de Deus, o que não examina as Escrituras. Nós estamos aqui no ministério de andar na presença de Deus, temer a Deus, mas honra aos que temem ao Senhor. E a maneira que nós temos hoje para temer a Deus é temer a sua palavra. Ele nos dá o mandamento, ele nos ensina, ele fala, nós tememos e trememos diante desta palavra. Nós queremos aprender, nós abrimos aqui no Salmo 1 e vamos até o Salmo 150 sem fugir. Não somos réprobos, sem voltar atrás, sem pular alguma coisa que venha nos incomodar. Nós é que precisamos nos adaptar e obedecer o mandamento da palavra de Deus, e não o contrário, como muitos procuram fazer, de tentar pular texto para utilizar apenas aqueles que estão de acordo com a sua maneira de agir. Então nós temos que temer a Deus e não agir como os réprobos, que voltam atrás, foge quando a exortação de Deus vem e ele percebe que está contra a sua maneira de agir, o seu pensar, ele não se humilha, ele não obedece a Deus, ele não se converte, ele não se arrepende, mas ele continua teimando naquele caminho mau e não se arrepende, não teme a Deus. Ele é um réprobo. Também no versículo 5 nós encontramos assim: o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Coisas importantíssimas para a nossa vida, para a nossa prática. São práticas daquele que vai habitar no tabernáculo do Senhor, aquele que vai morar no Santo Monte, aquele que é escolhido por Deus. Quem é que Deus escolhe? Deus escolhe o que é piedoso, o que ajuda o necessitado. Jesus ali na parábola do samaritano, ele escolheu o samaritano. Ele disse, vai e faz igual o samaritano. Esse fez certo. Mas e o outro que corria para o templo? O sacerdote e também o levita
Eles estavam com pressa, eles iam prestar um culto, o levita ia dirigir o louvor, o sacerdote iria pregar. Então ele não podia se atrasar com um homem que caiu nas mãos dos salteadores. De vez em quando nós ouvimos alguém dizendo que ele está no templo cantando porque ele é abençoado. Por isso ele está lá na coordenação do ministério de louvor. Porque ele é um abençoado. Então todo domingo, sem falta, ele está ali cantando, está ali ministrando. Então ele é uma bênção. Ele está numa ótima posição. Então aquele levita que passou de largo, ele pensou o quê? Ele pensou assim: eu sou um abençoado, eu tenho cargo, eu tenho compromisso, eu sou o líder do louvor lá do templo. Este aí, ele está com uma vida errada. Por isso que ele nem sequer estava indo para o templo, ele estava indo para o outro lado. Ele não ia para o culto. Então ele é um pecador. Por ele ser pecador, homem mau, ele está sendo castigado. Por isso ele caiu na mão do salteador e eu não. Então deixa eu ir rapidamente para o meu culto, porque eu sou um abençoado, não sou igual a esse outro. Veio o samaritano, ele tem esta palavra aqui do Salmo 15 no seu coração. Ele tem que agir com justiça, com integridade, ele tem que praticar a justiça. Então ele não pode passar por um ser humano caído, esvaindo-se em sangue, moribundo, estava quase morrendo pelas feridas. Ele observou, ele agiu com justiça, com integridade, com honestidade. E ele não deu jamais na sua vida o valor que não está na palavra de Deus. Ele jamais encontrou aqui alguma coisa indicando que ele ficar lá no templo, nem de Davi, que amou construir o templo e reuniu todas as ofertas e preparou todo o material para Salomão edificar o templo, nem Davi deu esse valor para ir lá cantar, como sendo a salvação, a bênção maior da história das Escrituras. Não, ele encontrou questões relacionadas a amar a Deus e amar ao próximo. Então ele não poderia deixar o seu próximo caído ali, morrendo, e ele cuidar de qualquer outro assunto. A vida tem prioridade. A vida humana. Jesus morreu para salvar o pecador. Embora estamos aqui no Salmo 15, Jesus está contando essa parábola posteriormente, mas o próprio Antigo Testamento, a Torá, os Salmos dão essa indicação da justiça, da integridade. Jó era homem íntegro, reto, temente a Deus. José, ele tinha o exemplo de Abraão, que acolheu os anjos, que recebeu bem. Ele sabe disso, ele sabe que Deus é assim. Ele já tem uma intimidade com Deus. Veja que lá no princípio, em Gênesis, Caim e Abel, cada um ofereceu o seu culto. Abel já tinha discernimento espiritual do que agrada a Deus e fez corretamente. E Deus respondeu, aceitou, foi visível. E Caim não tinha conhecimento, fez mal feito, ofereceu mal, o culto não foi recebido. Então, aquele samaritano também tinha esse discernimento, coisa que o sacerdote e o levita não tinham. Eles tinham um julgamento errado, injusto. Cantar o hino no templo não vale mais do que uma vida. Jesus morreu na cruz pelas vidas, pelos pecadores, pelos homens maus, pelos errados. Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, inimigos de Deus. É isso que tem mais valor. Não é a celebração, não é o culto, é a vida. Jesus deu a sua vida pela nossa vida, e não para estabelecer um culto, uma denominação. Então, Davi está dizendo isso, que este vai habitar no tabernáculo, este será escolhido por Deus. E Jesus escolheu ali quem? O samaritano.
Este fez corretamente. A vida tem mais valor. Nós temos que viver a vida que Deus nos deu para viver. Vida de amor ao próximo, vida de socorro. Então não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. E é interessante ali Jesus na parábola falar que aquele homem pagou a hospedaria, deu dinheiro para que o que havia caído nas mãos salteadores fosse cuidado. Olha, se faltar alguma coisa, eu vou te dar quando eu voltar. Cuide bem dele, porque eu vou investir o meu dinheiro na vida, naquele ser humano. Então veja aqui que a sua relação também com o dinheiro está influenciando a sua vida, a sua habitação no tabernáculo de Deus, a sua morada no seu santo monte. Se você, tendo bens deste mundo, como diz João na sua epístola, tendo bens, você usa esses bens para socorrer o necessitado. Isso importa. Você pode até agora se admirar e falar, mas ninguém nunca me disse isso. Ninguém nunca me falou isso. Então você precisa examinar as escrituras, você precisa por você mesmo, você precisa aqui junto comigo examinar, ler, versículo por versículo. O termo examinar, ele supera qualquer coisa que possam dizer assim superficial, dar uma lida, ler algum versículo de vez em quando, abrir a Bíblia aleatoriamente para ver se algum versículo vai falar com você. Não, examinar é mais do que isso. É neste examinar que você vai encontrar a palavra de vida eterna. É no meio do Salmo 15. Não é só no Salmo 1 ou no Salmo 119 ou lá no Salmo 150. Vai estar bem ali no decorrer da leitura dos Salmos. No Salmo 15, mas também não nos primeiros versículos. Vai estar em todo o capítulo. Você precisa examinar a palavra de Deus. E aí você descobrir que existem pontos na sua vida que precisam ser consertados, que podem ser melhorados. E que você vai habitar com Deus agora e eternamente se você estiver de acordo com as Escrituras. Essa palavra é vida. Quando esta palavra é ministrada pelo Espírito Santo de Deus, ela traz vida para nós. Traz a presença de Deus. Nós chegamos perto de Deus, nós agradamos a Deus. Nós realmente andamos com Deus quando nós ouvimos a sua palavra, amamos essa palavra e praticamos. E queremos obedecer acima de tudo. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Então veja bem, quem deste modo procede tem que entrar na sua vida, na sua prática. Praticar, proceder. Este é o caminho para habitar no tabernáculo de Deus, morar no seu santo monte. Jamais será abalado. Estará com o Senhor para sempre. Vamos orar. Vamos orar por você, pela sua família. Orar por todas as famílias da terra, todas as nações. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos com amor por todas as vidas, por esta pessoa que nos ouve agora, que ele jamais seja abalado, que ele venha proceder de acordo com a tua palavra, que ele realmente esteja aprendendo, conhecendo e que o Espírito Santo lhe batize, que ele receba o dom do Espírito Santo para ter poder, condição de praticar esta palavra. Com este novo coração que o Senhor concede a esta vida, Deus, um coração sensível à tua palavra, um coração disposto a te obedecer. É este coração que o Espírito Santo, Senhor, ao habitar nesta vida, vai mover para praticar esta palavra e proceder desta forma. Abençoa esta vida com paz, com alegria, com felicidade. Que haja felicidade no seu lar, que haja união, que haja a tua bênção sobre esta casa. Que esta bênção chegue a todas as famílias da terra, em todas as nações. Ó Deus, sejam abençoados com paz, que cesse as guerras, que cesse todo o mal, que seja repreendido agora por ti, Senhor, desde os céus. Ó Deus, e abençoa esta geração. Nós queremos ver a tua glória tomando conta
enchendo esta terra, como as águas cobrem o mar. Venha, Senhor, sobre nós a tua presença, a tua palavra, o teu ensino, o teu conhecimento, para que nós possamos viver uma vida que te agrada, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome de Jesus, o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.